Eu gostaria de pedir a ajuda dos músicos aqui. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Os que é um sonoplasta aqui? Amém? Tem como dar um pouco de média e gerar um pouco de grave, por favor? Amém? Já fui sonoplasta também na igreja. Sonoplasta acho que é o menos visado na igreja, né? Mais perseguido que tem. Os pastores gostam de falar mal de sonoplasta. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Vamos louvar o hino aqui antes de eu. Amém. De nós termos a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí para o seu irmão da direita, para o seu irmão da esquerda. Vê se você sabe o nome dele. Você sabe o nome dele? Olha aqui para mim, aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Você vai falar assim, ó. Ei, meu irmão, mas você vai falar o nome dele. E você vai falar assim: olha o que Deus vai fazer aqui hoje. No 3, vamos lá. Peraí. No 3. Os irmãos estão cheios, hein? Olha. Então vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus, batam palmas ao Senhor. Achou? Então amém. Vamos louvar o Senhor com aquele que diz assim: sobre as águas, amém? Amém. Glória a Deus. Ontem eu vim aqui, eu quero agradecer o pastor Gileade, cadê ele? Eu quero honrar a presença, o convite do pastor Gileade. Quero agradecer ao meu irmão Nixon, meu parceiro na fé, a líder de jovens Aninha, ao Caleb, meu parceiro que agora está congregando aqui, mas sempre andamos juntos e sempre vamos continuar andando juntos. A minha namorada noiva, levanta a mão aí. Beleza, de Deus, parece uma boneca. JP, nosso amigo. A Clétina, o Léo, amém? E os demais irmãos que eu já conheço, amém? Os que eu não conheço, passo a conhecer hoje. Somos um só no corpo de Cristo, amém? Então vamos louvar o Senhor. Aleluia, Deus, venha com o teu Espírito aqui nesta noite, ó Pai. Venha renovar os sonhos, ó Pai, daqueles que estão, meu Deus, abatidos. Meu Deus, venha erguer, ó Pai, aqueles que estão cansados, Deus. E o teu refrigério, ó Pai, venha passar, Pai, os corações dessa noite, Senhor. Se o sol se põe, noite chegará, tu és
Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra uma palavra de Deus em Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Eclesiastes 5, capítulo 9. Os irmãos se achou, digam aleluia. Aqueles que não achou, digam Senhor, me acorde para vir para a escola dominical. Aleluias! Irmãos, se acaso você não gosta de alguma palavra que eu irei falar aqui, vá tomar parte com Deus, porque eu sou um pregador que eu fui criado, disciplinado na moda antiga. Comigo não tem esse negócio de modernidade, esse negócio de afogar ego, não, meu irmão. Teologia da prosperidade, não. Eu vivo a palavra e pego a palavra, porque eu fui liberto com a palavra. Aleluia! Então vamos ver a palavra do Senhor que diz assim. Eclesiastes 5, no capítulo 19, diz assim: E quanto ao Senhor, e quanto ao homem, melhor dizendo, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eclesiastes 6, capítulo 6, versículo 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Pode assentar, dando glória a Deus, amém? O título da mensagem que eu intitulei hoje, segundo o Espírito Santo de Deus, é Os Propósitos de Deus, Honra e Poder. Nós iremos passear pelo Velho, por Jesus Cristo e o Novo Testamento, amém? Porque Ele só formou uma só palavra, amém? E a palavra do Senhor é muito linda. Às vezes você lendo aqui, você pode pensar que Salomão entrou em contradição e dizer que um homem recebeu honra, poder e riqueza. Bênção, e outro homem que recebeu riqueza, fazenda e honra é doença, mas a Bíblia não se contradiz. Quem se contradiz é você, pelo seu cansaço de não estudar a palavra, amém? Mas se você ler ela com atenção, você irá ver que toda a Bíblia está interligada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, amém? Então a palavra, antes de eu adentrar aqui onde eu quero chegar, eu irei citar 3 homens a quais eles tiveram poder na sua vida para depois ter a honra. E irei citar um jovem a qual ele quis a honra primeiro do que o poder, e ele quebrou a cara e voltou para a casa do Senhor para receber de volta o poder que ele não tinha, amém? A palavra do Senhor ela é muito linda. O Senhor, cujo nome é o Yahvé, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Eu Sou. Se você ler o Antigo Testamento, todas as vezes que foi citado o nome de Deus, quando Moisés dizia Yahvé, o chão tremia, a glória do Senhor é manifestada. E então o Senhor ele é santo, o Senhor é todo-poderoso. Ele estava já no monte de Sião, Ele sempre ouve, Ele sempre foi Deus, e Ele sempre teve todo o poder sobre toda a criação, e tudo que há de ser, e tudo que já foi, amém? O Senhor, quando Ele estava lá, o que eu mais me maravilha é quando eu pego Provérbios 8, no capítulo 8, versículo 22 ao 24, a qual a palavra diz que o Senhor chamou a sabedoria para ser aluna dele. Se você for ler a Bíblia por ordem cronológica, esse é o primeiro versículo da Bíblia. Antes que houvesse abismo, antes que houvesse terra, antes que houvesse mar, o Senhor chamou a sabedoria, deu uma aula para ela saber o que passar para nós. E ali ele chegou perante o abismo e disse: haja luz, e houve luz. Não poderia ter criação na terra, não poderia ter vida aqui se não houvesse luz. Luz quer dizer conhecimento, libertação da ignorância. Então o Senhor, quando Ele criou tudo, Ele primeiro criou a sabedoria. E o Senhor, como Ele é o Todo-Poderoso, Ele sempre existiu. Não há como Ele ter inimigo. Ah, mas como assim? Eu leio na palavra que o Senhor tem diversos inimigos. Não, eu e você temos inimigo. O Senhor não tem inimigo, sabe por quê? É impossível para Deus ter inimigo, porque só pode ter inimigo quem é ameaçado de alguma coisa. Me diga, o que o Senhor pode ser ameaçado? Qual a entidade, qual o ser humano que pode ameaçar o poder e a soberania de Deus? Ninguém. Então Ele não tem inimigo. Então o Senhor, quando estava ali já planejando tudo desde a queda do homem, a qual diz lá em Apocalipse 13 que antes que houvesse a afirmação do mundo, o cordeiro já estava posto, ele já estava morto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 diz que antes que houvesse
a fundação e o firmamento das coisas, o cordeiro também já estava posto. E meu irmão, o Senhor já sabia de tudo. E então ele conversou ali com Jesus Cristo, que estava escondido no seu seio. Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 11 diz assim: ei, vai lá na terra para que Satanás seja os seus inimigos e não os meus, porque não tem como Deus ter inimigos. O inimigo não pode oferecer nenhum perigo a Deus. Então nós homens que temos inimigos, mas eu quero te dizer, se você for pegar o sentido literal da palavra, Satanás ele nem pode ser considerado nosso inimigo. Sabe por quê? Porque ele já foi derrotado. Aleluia! Lá no Senhor, lá no Monte de Sião, tudo já aconteceu, meu amado. Tudo, é por isso que o Senhor disse que nós somos mais que vencedores. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é escatologia? É o estudo dos últimos tempos. A palavra diz que Jerusalém ela está vindo ao nosso encontro. Quando Jerusalém estiver a 7 anos de distância da terra, nós iremos subir, as portas irão abrir, nós iremos entrar em Jerusalém. Não pense que Jesus vai voltar na terra 2 vezes. Ele vai vir buscar e depois descer de novo. Não, ele só vai descer umas vezes. O que é ensinado hoje é erro de tradução. Por quê? Porque a palavra diz que quando Jerusalém estiver a 7 anos de distância da terra, as portas se abrirão, nós iremos subir, e quando nós estivermos na eternidade, vai ser instituído aqui na terra 7 anos da grande tribulação. Mas para nós que estamos na eternidade, será segundos até Jerusalém descer a terra. E Jerusalém vai descendo, e quando ela tiver uma distância de 3 anos e meio, sabe o que vai acontecer? A grande batalha do Armagedon. E aí vão sair os anjos, vão batalhar. Por quê? Porque eles têm que liberar espaço para as regiões celestiais, para Jerusalém descer. E quando Jerusalém descer na atmosfera, sabe o que vai acontecer? Jesus Cristo vai aparecer dentre as nuvens, o sol vai se explodir, a lua vai sair do seu lugar. Sabe por quê? Porque o brilho dessa terra será a nós. O brilho dessa terra será o poder de Jesus Cristo. O brilho dessa terra será as pedras afogueadas que estão lá em Jerusalém. O brilho dessa terra será a própria cidade santa. É por isso que os irmãos louvaram hoje aquele do Apocalipse. O sol ele não irá aguentar a glória de Jerusalém. Jerusalém é muito linda. Lá em Apocalipse 21 diz que ela é quadrada, ela é perfeita, tem 12 portas em formas de pérolas. É lindo demais Jerusalém. Eu quero te dizer, lá é o destino de todos aqueles que permanecerem na fé. Aquele é o destino de todos aqueles que perseverarem na fé. Então Jesus Cristo, ele veio aqui para instituir uma obra de redenção. Ele trouxe uma mensagem na cruz, ele trouxe uma mensagem a qual todos, gentios e judeus, podem vir até ele, mediante a se arrepender, mediante a negar a si mesmo, a ser batizado, a crer na obra redentora e pregar o Evangelho. José, ele foi um homem a qual Deus primeiro ele teve que provar, para depois dar o poder a ele. Deus, quando criou tudo, ele já estava vendo ali. Eu creio que ele estava olhando a sua vida e dizendo assim: ei, Maria vai ser uma profeta, Caleb vai ser um apóstolo, o pastor Gileade vai ser um pastor da Adete, a irmã vai louvar, o irmão vai evangelizar, aquele ali vai visitar os enfermos, aquele ali vai orar para os curados virarem são. O Senhor ele já estava instituindo o plano, e quando ele coloca certos personagens na Bíblia, é para que eu e você nos identifiquemos e podemos saber que Deus ele usa pessoas normais. Deus ele usa pessoas simples. Deus ele usa pessoas a qual não querem almejar ser astro, a qual não querem almejar ser soberbos, porque a Bíblia ela é simples, a Bíblia ela é humilde. Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, para aqueles que não têm, é um livro que parece que está escrito em braille, parece que é um livro que está escrito em grego, porque não entendem nada. E José ele foi um homem a qual o Senhor escolheu para ele ser provado. José, ele foi jogado no poço ali. Eu não quero nem entrar na história de José muito, mas eu quero explicar uma coisa. José, ele tem o poder, ele teve primeiro que ser provado. José, para ser honrado, ele teve que mostrar para Deus que ele era suficiente, como um jovem, como um varão, até as tentações e superar as tentações. José ali, quando ele já era novo, a palavra diz que ele teve um sonho. Quem aqui sabe o sonho que José teve? Levante a mão assim. José teve um sonho que 11 feixes se curvavam de um feixe principal que era ele. E José foi contar para os seus irmãos por quê? Porque ele queria compartilhar a alegria. Eu ouço dizer também que ele estava muito inocente ali, querendo que os seus irmãos se alegrassem com o sonho dele. E
assim na casa do Senhor. Quantas das vezes você sonhava, vai contar para o seu irmão e o seu irmão inveja. Mas eu quero te dizer, José não precisou interpretar o sonho, porque os seus irmãos mesmos interpretaram. Você não precisa querer a morte do seu inimigo. O seu inimigo, ele é um impulso para a sua vitória. Deus usa aqueles que querem te perseguir. Deus usa aqueles que querem te abater, para te colocarem lá em cima, para te colocarem onde Deus quer que você esteja. Sem oposição a pipa não sobe. Sem oposição o barco não vai. Sem oposição não há crescimento. Sem perseguição não há perseverança. Esse é o segredo. E José ele soube encarar isso. A palavra diz que José ali, ele recebeu uma túnica. Toda a história de José, ela é envolta de 4 túnicas. Os irmãos não queriam a vida de José. Eles queriam simplesmente a túnica. Porque quem tem túnica é destaque. Quem tem túnica faz a diferença. E a palavra diz que José se parecia com o pai. Ele recebeu uma túnica. E a palavra diz que seus irmãos ainda o invejaram mais e foram para o campo e não chamaram. Mas Jacó, como ele amava muito o seu primogênito, ele disse: ei, vai em busca dos seus irmãos e vê o que eles estão fazendo. E a palavra diz que quando José se pôs a caminho, os seus irmãos o olharam e planejaram uma coisa e disseram: vamos o matar. Mas o irmão mais velho de José disse: não vamos o matar, vamos jogar num poço. E ali estava uma cisterna. E aqui que eu quero te dizer, sabe por que José foi jogado numa cisterna? Eu tenho 2 coisas aqui para te dizer o porquê que ele foi jogado na cisterna. A primeira, sabe por quê? Os irmãos dele queriam que ele andasse em círculo. Quem não sonha anda em círculo. Quem sonha anda em linha reta. Você pode ver lá no primeiro capítulo de Jó, Satanás ele estava rodeando a terra, sabe por quê? Porque ele não tem futuro, ele não tem sonho, ele não tem esperança. Quem não sonha, quem não tem esperança sempre anda em círculos. Você pode ver que o povo estava ali no deserto. Passaram 40 anos, sendo que era para passar 40 dias. E o Senhor disse: vós passareis 40 anos porque me desobedeceis. Eu quero te dizer, meu irmão, com Deus ou você tira nota 100 ou você é reprovado e volta para o final da fila de novo. É por isso que tem pessoas que passam pela mesma prova durante anos. Sabe por quê? Porque nunca conseguiu uma nota máxima com Deus. Sempre quando chega aquela prova ela reprova. Sempre quando chega aquele prato ele cai. Sempre quando chega a irmã para fofocar ele dá ouvido. Sempre quando chega o irmão para falar mal do pastor ele fala mal também. Ei, saiba de uma coisa, o Senhor está te ensinando. Se você foi reprovado 1 ou 2 vezes, cria vergonha na cara e seja um obreiro aprovado. Seja um servo bem aprovado na presença de Deus. É simples. E aqueles irmãos queriam que José andasse em sonho. Por quê? Porque o sonhador anda em linha reta. O sonhador sabe para onde vai. Aquela pessoa que tem sonho, aquela pessoa que tem propósito, ela sabe que quem está com ela é Deus. Ela sabe que mesmo os seus sonhos parecendo impossíveis, diante do Deus Todo-Poderoso ele é possível. Satanás estava ali sem o que fazer. O seu destino já está posto, o seu destino já está firmado. E ele estava dando voltas na terra, é sem o que fazer mesmo. Tanta coisa que ele tinha para fazer no céu. Guardava o lugar santíssimo do Éden, como está escrito lá em Ezequiel. E quis subir a soberba no seu coração, porque os anjos serafins, que eram menores que ele, entravam lá no monte de Sião e pegavam as brasas do altar. E ele quer o querubinzão grandão. Falou: como esses serafins podem entrar lá e eu não posso? E quis subir uma soberba no seu coração e planejou um plano, mas o Senhor, antes do plano ser executado, o abateu, porque ele é Deus. Outra coisa, porque José foi colocado no poço, sabe por quê? Porque os irmãos dele, Satanás usando aqueles hipócritas, não queria que um sonhador vesse o horizonte, porque o sonhador, quando vê o horizonte, o sonhador planeja. Queria que ele ficasse abaixo da linha do mar, queria que ele ficasse numa cisterna, porque quando José estava olhando o horizonte, ele estava olhando longe. Quando José estava olhando o horizonte, ele estava olhando o plano de Deus. Quando José estava olhando o horizonte, ele sabia que ele poderia chegar. E a palavra diz que os mesmos que jogaram foram os mesmos que tiraram. Ei, meu irmão, o mesmo que perseguiu Davi foi o mesmo que teve que dar coroa para ele. O mesmo que jogou Davi na cova, Daniel na cova dos leões, foi o mesmo que foi tirar. O mesmo que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foi o mesmo que tirou. O mesmo que tentou te derrubar vai ser o mesmo que vai te levantar. Deus é Deus. A palavra diz lá em Isaías que ele criou o mal. Por que o Senhor criou o mal? Porque ele é tão soberano, ele é tão poderoso que ele usa até o mal para fazer a sua vontade. A Romanos 8:28, a tradução da nossa Bíblia é errada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tradução do grego é: o bem e o mal cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa ele o bem, Deus usa o bem, Deus usa o mal. Sabe por quê? Porque até o mal tem que ser submetido a ele, porque ele é Deus.
Ele criou o mal, sabe por quê também? Porque até o mal tem que obedecer à sua soberania. Então não fique pensando você que a morte de um familiar seu, que uma doença, que a perda de um emprego é o fim de tudo, não. Deus pode usar o mal para te abençoar. Porque Ele é Deus. Se Ele não criasse o mal, Ele seria um Deus fracassado. Ele seria um Deus que não teria soberania, sabe por quê? Porque Ele teria medo do mal. Mas não, Ele cria o bem e cria o mal. Porque o bem e o mal estão debaixo da sua soberania. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus de Kardec, não é o Deus dos católicos, não é o Deus dos mormons, não é o Deus dos testemunhos de Jeová. É o Yahvé, é o tudo eu sou. Esse é o Deus que eu sou. E a palavra diz que José ele teve primeiro ser provado, sabe por quê? Para primeiro provar o poder do Evangelho na vida dele, para depois ele ter a honra. Eu disse para você que o homem recebeu riqueza, o homem recebeu fazenda e o homem recebeu o poder, isso é dom de Deus. E eu disse para você que o homem recebeu riqueza, o homem recebeu fazenda e o homem recebeu honra. Isso é doença. No final eu vou te explicar o porquê. Vai incitando a sua curiosidade aí. Mas José primeiro, ele teve que mostrar o poder da sua fé para depois ele ser honrado. Vai lá em Gênesis capítulo 41, versículo 42, que diz assim, que José, ele foi posto diante de Faraó, e aqueles sonhos que ele interpretava lá no calabouço, lá na prisão, ele interpretou para Faraó, mas Faraó não deu um anel para José primeiro. Sabe o que ele fez? Ele investiu, ele o banhou, depois colocou o anel, para depois ele assentar na cadeira de governador. Primeiro ele colocou as vestes, o ministério, depois ele colocou o anel, o poder, a identidade, para depois José ser honrado para assentar. Então não fique pensando você que irá passar os carros à frente dos bois, os bois à frente da arca da aliança. Não, primeiro você tem que provar o poder do Evangelho, primeiro você tem que provar o poder de Deus na sua vida, para depois você querer ter a honra de se assentar com os príncipes, para depois você querer ter a honra de passar em concurso público, para depois você querer ter a honra de proclamar a palavra e as pessoas te assentarem. Hoje em dia as pessoas querem fazer como Davi fez na sua ignorância, colocou os bois, aqueles que eram para o sacrifício, para carregar a arca, sendo que a arca da aliança era para ser carregada no ombro, representando que a presença de Deus está sobre os nossos ombros. Hoje em dia assim, se a arca da aliança fosse colocada aqui no tempo de hoje, as pessoas iriam pintar a arca, as pessoas iriam mudar, as pessoas iriam fazer enfeite, as pessoas iriam colocar autógrafos. Por quê? Porque eles querem mudar aquilo que é. O pecado do Antigo Testamento hoje em dia não é mais pecado. As pessoas acham que o pecado no Antigo Testamento, no Novo, foi extirpado. Não, meu irmão. Tatuagem foi proibida no Antigo e é proibida no Novo. O dízimo foi instituído no Antigo e o dízimo está no Novo. Tudo que está no Antigo está no Novo. A única coisa que Jesus Cristo ele anulou foi a lei, mas ele não anulou a lei para nós. Como assim para nós? Porque nós vivemos pela graça, mas os que perecem, a lei é imputada a eles. Então o irmão ele dizer, Deus anulou a lei. Como é que ele pode anular a lei, sendo que ele instituiu a lei lá no Monte Sinai? A lei de Deus é o seu próprio decreto. João 1, eu sou o verbo é ele. Se ele negar o seu verbo, ele nega a sua palavra. Se ele negar a palavra, ele nega a lei. Se ele negar a lei, ele nega a si mesmo. E a palavra diz ali que José, ele recebeu o poder, ele recebeu a honra, foi um obreiro aprovado. E a palavra vem dizendo assim também, que Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, ele fugiu para o Egito, mas viveu em Nazaré. Mateus 2,23. O que é que você quer chegar ainda no rei Jesus Cristo? Ele veio sem formosura, ele veio sem parecer, ele veio encarnado num homem. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha que derrotar Satanás como homem. Ele não derrotou Satanás como Deus, ele derrotou Satanás como homem. Ele provou para Satanás que um homem poderia o derrotar. É por isso que Jesus Cristo foi nas profundezas. Ele não foi no inferno, ele foi nas profundezas, pegou a chave da morte e do inferno. Sabe por quê? Porque Satanás matou o inocente. Quando ele matou o inocente, ele entrou em juízo. Quando ele entrou em juízo, ele teve que dar o que era seu de direito, o que? A chave da morte e do inferno. E a palavra diz que o Senhor arrebatou os santos e colocou no seio de Abraão. Esse é o Deus que eu sirvo. Se você for lá no túmulo de Allan Kardec, pode ter ossos dele. Se você for no túmulo de Buda, pode ter ossos dele. Se você for no túmulo de Maomé, pode ter ossos dele. Agora vai lá no túmulo de Jesus Cristo e vê se você encontra os ossos dele. Vai lá ver se você encontra restos mortais dele. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e de certo que ele se levantará. Eu não
ele fica sentado, sabe por quê? Porque nada o preocupa, tudo está sob a tua direção, tudo está sob o seu controle. Então quando diz que o Senhor está sentado, é porque é um Deus tranquilo, é um Deus que tem domínio sobre tudo, não é um Deus que precisa ficar vagando, descabelado aí não. Ele é um Deus que pode tudo, ele é o Deus que sempre foi, ele é o Deus que tu conhece. As pessoas hoje precisam conhecer esse Deus. As pessoas hoje precisam conhecer esse Deus verdadeiro. Não é esse Deus que mostra nas igrejas aí com jogo de luz, com fumaça, com funk gospel, com axé. Que inferno é esse, meu irmão? Que negócio é esse? Me mostra onde tem isso na Bíblia. Aí as pessoas são atraídas por isso e ficam fracas, anêmicas. Por quê? Porque não conheceram o Evangelho verdadeiro. Esse é o Senhor. Esse é o Deus que eu sigo, meu irmão. Santificai-vos, sem a justificação ninguém verá o Senhor. Aí o camarada vai, modela o seu corpo na academia, coloca uma roupa torando para chegar aqui as meninas desejar ele, queira ser desejado pela unção do Espírito Santo de Deus. Agora vai sobrar para as mulheres também. Elas têm um espelho de 2 metros de altura em casa, sabem que tem que se vestir de modo correto e coloca um vestido curto em vez de chegar aqui e dizer, curto, você é tapada, você não sabe quem está curto. E ainda chega aqui e coloca a Bíblia para tapar. A Bíblia agora é tapa 6. Por acaso o seu corpo é pequeno para você mostrar? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu paguei um preço caro para ter uma noiva e o corpo dela tem que ser mostrado só para mim. Aí quer ficar colocando fotinho no Facebook. Eu já fui assim, meu irmão. Eu já tive 90 quilos. Eu parecia um fisiculturista. Vai ver meu irmão, o jeito que ele parece um ogro. Eu lutava MMA, lutava jiu-jitsu e queria sair mostrando meu corpo ali. Mas eu vi que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser guardado e protegido, como é no tabernáculo. Vai entrar no tabernáculo impecado para ver o que acontece, é fulminado. Ah, mas eu não fulmina hoje. Aí por que você está morto espiritualmente? Aleluia, Deus. Eu nem sei porque a palavra está entrando nesse ramo. Mas se Deus está falando, é porque tem algo para ser consertado. E a palavra diz que Jesus ele nasceu em Belém. Jesus, por que ele nasceu em Belém? Jesus Cristo fez, Deus, ele fez ali uma perseguição para quê? Para que Maria e José fugissem para Belém, porque Belém tinha fome e Jesus Cristo é o pão da vida. Então o pão estava ali em Belém e todos os hotéis estavam fechados. E José olha para um lado, olha para o outro e diz: ai meu Deus, não tem lugar para nascer Jesus Cristo. Aí ele olha no estábulo, olha uma manjedoura e diz: vai ser ali. Maria deita na manjedoura e nasce o cordeiro. E as pessoas choram e dizem: ai meu Jesus Cristo nasceu na manjedoura. Meu Jesus Cristo era pobrezinho, em lugar de cordeiro era manjedoura. Ele nasceu ali porque já estava decretado. Ele nasceu ali porque já estava feito. E a palavra diz que o Senhor nasceu ali em Belém. Teve que sair fugindo para o Egito, porque o rei Herodes o queria matar, porque sabia da profecia que estava lá desde Gênesis 2, a qual o filho da semente, a semente da mulher, pisaria e feriria a tua cabeça, serpente. Jesus Cristo, o filho primogênito, vindo do Espírito, iria ferir a cabeça da serpente. E quando a palavra diz ali que o Senhor teve que sair fugido, é porque Satanás entrou em Herodes, aquele rei tirano, para querer matar todos os bebês recém-nascidos. E ele teve que ficar fugido no Egito, ele teve que ficar escondido no Egito, mas ele não era egípcio. Jesus Cristo ficou no Egito, ficou no reino pagão, ficou no império, a qual quem reinava era um demônio, era uma entidade demoníaca, mas ele continuou sendo Deus. Aí eu te pergunto, será que você pode sair fugindo para um lugar ímpio e você permanecer cristão? Será que você pode ir para um lugar onde o teu pastor não está te vendo, onde o teu irmão não está te vendo e você permanecer fiel? Eu te pergunto, Jesus Cristo ele nasceu em Belém, ficou no Egito até Herodes morrer e veio para Nazaré e ficou conhecido como Nazareno. O lugar onde você habita, você é conhecido por ele. O lugar onde você habita, você é conhecido por ele. Não importa onde você está, importa para onde você vai. Mefibosete estava em Lodebar, terra sem sonhos, terra sem prosperidade, mas a promessa estava na vida dele e ele se assentou com o rei Davi. Aleluia! Não interessa se
mental está aleijada, não interessa se a tua família está aleijada, não interessa se a tua situação financeira está aleijada. Se Deus falou que você vai assentar com o rei, você vai assentar com o rei. Mefibosete nem sabia que ele era da linhagem real, mas existia um rei, Davi, segundo o coração de Deus, que lembrou, chamou Ziba e mandou lá: vai, busca o descendente de Jonatas, porque o lugar dele é aqui. E Mefibosete que comia no chão, Mefibosete que era desprezado, Mefibosete que só olhava no chão, só olhava aqui na linha, aqui na cintura. As pessoas começaram a olhar como ele, o rei, as pessoas começaram a olhar como descendente da linhagem real, as pessoas começaram a baixar a cabeça perante ele que abaixava a cabeça perante a todos. Deus faz isso, Deus arruma uma confusão para abençoar o justo, Deus arruma uma confusão para levar o humilde, Deus arruma uma confusão para bater o soberbo, Deus arruma uma confusão para fazer um milagre na sua vida. Jesus Cristo andou sobre as águas, sabe por quê? Não era porque ele era o Michael Jackson da vida, não era porque ele era um pastorzão desse que cobra 40 mil para pregar e quer se aparecer, não era por isso. Jesus Cristo, ele era Deus, não precisava mostrar essas coisas. Mas você quer saber por que ele andou por cima das águas? Porque o mar estava revolto, os discípulos iriam perecer no mar, e Jesus Cristo andando sobre as águas, ele estava dizendo: por mais que seja o seu problema, ele não passa de debaixo dos meus pés. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Basta ver se ele é vivo na sua vida, basta ver se ele é vivo na minha vida. Aqueles que creem na morte de Jesus Cristo são fracos, aqueles que creem na ressurreição são fortes. Glória a Deus! Por que isso? Porque existem muitas pessoas que se titulam cristãs e acreditam na morte de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer, primeira vez que uma pessoa foi chamada de cristã na Bíblia está em Atos 11, capítulo 11, versículo 24, onde os apóstolos foram chamados de cristãos. Meu irmão, para ele ser chamado de cristão houve preço, para ele ser chamado de cristão houve morte. E você quer ser chamado de cristão sendo que nunca foi perseguido, nunca foi abatido? Quer ser chamado de cristão sendo que não está carregando a sua cruz, não está negando a si mesmo? A palavra, quando diz negar a mim mesmo, é eu destituir o reino eu de mim para Deus entrar. Deus entra, tira o meu eu, Deus entra, tira o mundo, e Deus entra e coloca ele dentro de mim. Glória a Deus. E a palavra diz que o Senhor, Jesus Cristo, que morava lá no monte de Sião, no seio do Pai, veio para a terra, e primeiro ele teve que perecer, primeiro ele teve que provar o poder do Evangelho, para depois ele ser honrado, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, assentar à direita do Pai. Você sabia que Jesus Cristo não estava sentado à destra do Pai? Porque ele era humilde. Jesus Cristo era humilde, meu irmão. A divindade era uma coisa tão maravilhosa que o Espírito Santo de Deus se absteve em ficar no monte de Sião para ficar no abismo onde não tinha vida, simplesmente para se mover para que eu e você tivéssemos vida, porque para haver vida tem que haver mover do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, ele teve que pagar o preço para ser honrado, assim como José. É como o pastor aqui, ó. Se ele te manda carregar um banco, é porque ele já carregou 2. Se ele te manda orar 1 hora, é porque ele já orou 2. Se ele te manda caminhar 1 milha, é porque ele já caminhou 2 milhas. Esse é o Evangelho, essa é a verdadeira palavra, esse é o poder de Deus para você ser honrado. Abre Atos 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra aqui em Atos 6 é onde Deus toca aqui os discípulos para instituir o primeiro diaconato na terra. Porque os discípulos, eles viviam de pregar a palavra, porque a palavra tinha que ser pregada durante todo o Oriente Médio, durante toda a Ásia, durante todo o mundo. Existiam viúvas, existiam órfãos que precisavam de um amparado, e eles não poderiam se abster de pregar a palavra para cuidar dos órfãos e das viúvas. E ali então foi formado um conselho, a qual vai lá em Atos 6, versículo 3, vamos ler. Agora foi escolhido dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre estes importante negócio. Olha aqui para mim. O pré-requisito para ser um diácono era ter boa reputação. Faça assim: boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Olha para o seu irmão e diz: será que você tem esses 3? Versículo 5.
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Pulem para o versículo 8. E Estevão, cheio de fé ou graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia, e disputavam com Estevão. Olha para mim aqui e diga para o seu irmão: se segura no banco. Agora o pão vai ficar denso, agora que a mensagem vai ficar boa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei de um homem do Antigo Testamento, eu falei de Jesus Cristo, e agora eu vou falar de Estevão, a qual pregou o maior sermão do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. Estevão era um jovem, assim como eu e assim como você. E ali os discípulos fizeram um conselho para escolher um homem que tinha boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Mas quando nós lemos a palavra até o versículo 8, nós descobrimos que Estevão, além dele ter o que era obrigatório, ele tinha fé, graça e poder. Estevão estava cumprindo ali, sabe o que? O que o Senhor disse lá em Lucas 7, lá em Lucas 17: servo infiel, servo emprestado, por acaso você faz só aquilo que te pede? Ei, deixa eu te perguntar, quem aqui tem secretário no lar? Levanta a mão. Ninguém tem secretário no lar? Quem aqui tem algum empregado? Ali, deixa eu te perguntar a você se tem. Você dá ordem para o seu empregado limpar a janela, e você diz que vai dar R$100 para ele limpar a janela. Se ele limpar a janela, você vai dar mais para ele, ou ele só fez que ele só cumpriu uma ordem sua? É o que o Senhor está nos ensinando. Faça mais do que lhe foi imposto, faça mais do que lhe foi pedido. Tente surpreender a Deus, faça como Estevão. Precisava ter 3 coisas e ele tinha mais 3. E a partir daí o versículo 9 diz que se levantaram 4 tipos de crentes. Ah, meu irmão, 4 tipos de pessoa para perseguir Estevão, porque através da sua vida ele fazia prodígios e milagres. Quais eram primeiros? Os libertinos. Sabe quem são libertinos? São aqueles crentes, são aqueles obreiros que tudo pode. Tatuagem pode, maconha gospel pode, cocaína gospel pode, sexozinho de vez em quando pode, masturbação pode, falar mal do irmão pode, uma escolinha pode, uma antárticazinha pode, fumar um cigarrinho pode. Tudo pode para ele. Ele é libertino por quê? Porque ele não quer perder o povo, ele não quer desagradar o irmão. Agora deixa eu te dizer, desagrada o teu irmão, mas não desagrada a Deus, porque assim você terá a vida eterna. São essas pessoas libertinas, estavam atrás de Estevão, aqueles que tudo pode. Certa feita uma amiga minha disse: eu vou fazer uma estrela de Davi nas costas, em homenagem ao Senhor. Eu disse: minha filha, quer fazer algo em homenagem ao Senhor? Vá pregar a palavra, vá se abster das coisas mundanas. Aí ela me disse: prova para mim na Bíblia que é proibido que eu paro de fazer. Ah, meu irmão, você quer discutir Bíblia? Vem pra cá, vem pra cá que eu estou preparado. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de perecer no mundo, encontrar umas pessoas dessas e não saber o que dizer. E eu preguei a palavra, mostrei para ela onde era proibido, e ela não fez a tatuagem. A palavra de Deus diz lá em Isaías que ele não comparará sobre os pastores que instruem os jovens ao caminho errado. Serão condenados piores que Sodoma e Gomorra. Se a censura em Sodoma e Gomorra era 18 anos, no dia de hoje é quanto? 60? Tem sexo explícito na TV, tem tudo. Uma criança de 5 anos vendo um programa de 10 horas da manhã, ela sabe o que é sexo, ela sabe o que é beijo, ela sabe o que é mentira, ela sabe o que é racismo. Você vê uma criança de 5 anos fazendo bullying na escola, tendo racismo, sendo soberba. Isso aí é o quê? Isso aí são as babás eletrônicas que as mães deixam ensinar os seus filhos. Instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele envelhecer, quando ele se tornar jovem, não se apartará dele. A mãe que leva o filho na igreja não busca ele na prisão mais tarde. O pai que instrui o filho nos caminhos do Senhor não busca ele na casa de recuperação para drogados. É simples. Outrora você não sabe que seu filho aí com 18 anos está rebelde, mas vai ver quando ele era criança, você não açoitou com vara, como o sábio Salomão disse. Você não ensinou o que ele tinha que fazer, e hoje ele criou asas e quer te expulsar para fora porque ele acha que é dono do próprio nariz. Aí você fica: Deus, o que é que eu faço? Deus está dizendo: corrige. Ele ainda tem idade para apanhar. Se ele ainda for vivo na terra, ainda tem idade para apanhar de uma mãe. E a palavra diz que também disputavam com Estevão, os sirineus.
Quem são os sirineus? Sirineu é aquele homem a qual ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. Correto, pastor Gilead? E quem tem a ver sirineus no tempo de hoje? São aqueles que vivem só no passado. Ah, meu pai é pastor, eu também vou ser. Ah, o meu pai construiu uma igreja, essa igreja é minha. Ah, minha mãe canta no louvor, eu também vou cantar. O meu tio é pastor, eu também vou ser. A minha tia é evangelista, eu também vou ser. Só se vangloria dos outros, ele mesmo não faz nada. Ah, o meu pai ajudou a carregar a cruz, então eu tenho direito também, meu irmão. Vai fazer a sua parte, vai exercer o teu ministério. Não é porque o teu pai é cantor que você vai ser. Não é porque o teu pai é jogador de futebol que você vai ser. Não é porque o teu pai é pastor de uma igreja que essa igreja tem que ser sua. Não é porque a sua mãe é líder do ministério que esse ministério vai ser dado a você. Primeiro você tem que ter boa reputação. Primeiro você tem que ter sabedoria. Primeiro você tem que ter o Espírito Santo de Deus. E você tem que ter poder, você tem que ter fé e você tem que ter graça. Além de ter essas pessoas libertinas, tem aquelas que vivem no passado. Vivem das coisas que fizeram, como eu orava, como eu jejuava, como eu buscava e hoje não faz nada. Vivem do passado, vivem do eu que está lá enterrado. Vivem de talentos que estão debaixo de uma escrivania. Vivem de talentos que estão embaixo do tapete. Ah, eu fui instituído diácono com 15 anos e hoje você é um diácono aprovado. Ah, Deus disse que tinha uma grande obra para mim quando eu estava no ventre da minha mãe e hoje que você caminha, cadê essa boa obra? Se não for no ministério, não tem ministério. Ah, então faz a prova, vai embora, vê se o ministério não flui. Se não for na pregação, não tem pregação. Vai embora então e vê se não tem pregação. A palavra diz que se não nós não clamarmos, as pedras clamarão. Você sabia que Jesus Cristo estava oculto no Antigo Testamento todo? E ele vinha manifestado como nuvem, veio manifestado como rocha, e Moisés bateu na cara de Jesus Cristo 2 vezes. É por isso que vai ter 2 testemunhas em capítulo 11 de Apocalipse. Você sabia disso? Que Moisés agrediu Jesus? Ah, se eu não orar, a obra vai pra frente. Não vai. Se eu interceder, o pastor não prega bem. Ah, faz um teste, meu irmão. Quem levantou ele foi Deus, não foi Deus. Se eu não tiver louvor, as pessoas não são tocadas. Faça um teste, canta com o microfone desligado. Vai passear na rua, vai pra outra igreja. Então, meu irmão, aqui são pessoas humildes. Aqui são pessoas que sabem que não são nada, mas Deus é tudo. A coisa está invertida. Mudou tudo, não é, pastor? Mudou. Eu quero te dizer, aonde os teus filhos vão congregar daqui a 20 anos, aonde os seus filhos vão congregar daqui a 10 anos, viva a igreja dos homossexuais, a igreja das lésbicas, a igreja dos viciados, é essa igreja que você quer que eles congreguem? Dê valor ao evangelho, meu irmão. Jesus Cristo morreu, Rei dos Reis. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E a palavra diz que ainda tinha outra casta de endemoniados que perseguiam os alexandrinos. Ah, meu irmão, aí que o bicho vai pegar. Quem são os alexandrinos? Em Alexandria tinha a maior escola de teologia da época, tinha a maior biblioteca judaica da época, aonde Gamaliel, aonde João Batista, aonde Paulo, aonde Anás, Caifás se formaram. Alexandrinos são aqueles todos, são os formados em teologia, são os que conhecem a Bíblia toda. Alexandrino é aquele que tem um broche de presbítero, de pastor, de conferencista, de preleitor. Não é nem pregador, é preleitor. Não é nem cantor, é animador. São aqueles alexandrinos que chegam na igreja e todo mundo tem que abrir. Eu abro, eu tenho que passar, eu sou estudado. Alexandrinos estavam perseguindo Estevão, que não tinha faculdade, não tinha idade, mas era cheio de fé, de poder e de graça. Usa esse seu diploma, usa essa sua graduação que te levou a um ponto de soberba para fazer uma fogueira para te esquentar no dia de inferno da tua vida, no dia de inverno. Você tem que estudar, é para poder dar o de melhor para o povo, não é para poder subjugar eles. Eu digo isso, irmãos, porque eu faço 4 cursos de teologia. Eu estudo mais de 4 horas por dia a palavra de Deus. Já li centenas de livros. Nossa, eu leio tanto livro e eu não fico querendo ser melhor que os outros. Se Deus puder até para falar, eu vou parar para ouvir Ele. Se Deus for essa criança para falar, eu vou parar e ouvir ela. O cara que me conhece, todos os meus amigos que vão pregar, eu os acompanho, eu os escuto. Eu quero que todos sejam usados. Eu não quero ser um alexandrino.
Eu não quero ser um soberbo. Eu não quero ser um que acha que o centro do universo é meu umbigo. Eu quero ser um cooperador da obra de Deus. E ainda tinha mais uma casta de endemoniados que perseguia Estevão. Os da Cilícia. Quem eram esses desgraçados? Eram aqueles asiáticos. Aonde Paulo abriu uma igreja, os infelizinhos queriam fechar. Paulo evangelizava, eles iam deturpar a palavra. Paulo expulsava o demônio do endemoniado e ele jogava ele na prisão. Esses da Cilícia são esses que perseguem para onde você vai. Você muda de igreja, eles vão também. Você vai na padaria, ele está lá. Tu vai no shopping, ele está lá. Tu vai no cinema, ele está dentro do cinema. Tu muda de escola, ele está na mesma escola. Esses da Cilícia, meu irmão, que Deus me livre deles. E a igreja está cheia desses quatro. Mas Estevão, antes dele morrer, ele pregou um sermão. Valeu o capítulo 7 de Atos, meu irmão. Ele pregou uma mensagem para sair pica-pau no topo, meu irmão. Ele pregou bem demais. Ele foi muito cheio. E sabe o que fizeram com ele no capítulo 55? Se revoltaram e colocaram ele ali ajoelhado. Pegaram aquelas pedras para atacar nele, sendo que ele somente tinha proferido palavras proféticas. E você pensa que falando palavras proféticas vou te receber com um abraço? Não, vou te receber com pedradas. E aí Estevão, quando ele estava para ser apedrejado, a palavra diz assim, abre ali em Atos 6, 5 está 7, melhor dizendo. Versículo 55 diz assim, 56. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está de pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Vem aqui. Você aprende isso aqui, você vai pegar a mensagem. Por que Deus permitiu Estevão ser apedrejado? Deus permitiu que os libertinos, os alexandrinos, os da Cilícia estivessem ali no meio. E a palavra diz que eles atentaram uma multidão para ir contra Estevão. E a palavra diz que eles começaram a apedrejar Estevão. E Estevão se ajoelha e olha para o céu e diz, eis que eu vejo os céus abertos e à direita está o Filho do Homem. Você quer saber o que foi aquilo? Aquilo foi um tapa na cara daqueles da sinagoga. Porque naquela época existiam duas teorias do túmulo de Jesus Cristo. Uma, que os soldados romanos roubaram o corpo de Jesus Cristo. Mas essa teoria é refutada por quê? Porque se eles tivessem mesmo roubado o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo estava até hoje lá em Roma, como uma prova que ele não ressuscitou. Outra teoria do fundo do corpo de Jesus Cristo, que os discípulos o roubaram. Não tinha como os discípulos roubar o corpo de Jesus Cristo, porque ali estavam os mais altos escalões da guarda romana. Não tinha como duas mulheres, não tinha como 12 discípulos adentrar, remover aquela pedra e roubar. Então Estevão estava dizendo ali, vocês dizem que Jesus Cristo não ressuscitou, mas eu estou vendo à direita do Pai. E a palavra diz que aqueles homens taparam o ouvido e começaram a gritar, porque eles não queriam ver a profecia da vida de Estevão. Jesus Cristo usou a morte de um jovem. Deus usou a morte de um jovem, o primeiro mártir cristão, sabe para quê? Para que eu e você fossem salvos. Olha no versículo 58. Aos pés de quem caiu as vestes de Estevão? Aos pés de quem? Saulo. Aos pés de quem? Saulo. Meus irmãos, as vestes de Estevão não caíram nos pés de outra pessoa a não ser de Saulo. Porque pelas vestes Saulo recebeu o ministério da palavra que estava imputado a Estevão e levou a palavra aos gentios. E através da pregação de Paulo, a igreja chegou até o Brasil. Você está entendendo? Estevão primeiro ele teve o poder para depois ter a honra. É aqui aonde eu vou chegar no final da mensagem para encerrar. O porquê que ter riqueza, fazenda e honra é maldição. Lucas capítulo 15, versículo 13, conta a história de um jovem rico, a qual pediu a herança do pai. Não estava errado.
Você tem direito de pedir herança do teu pai, sabe por quê? Porque a herança só é dada quando o pai morre, mas Deus não quer morrer, então você tem direito de pedir herança. Chama a herança, diz: Deus dá o que é meu, dá o meu casamento, Deus dá o meu emprego, Deus dá a minha família para ti. Essa é a tua herança. Você tem direito, Deus jamais irá morrer. O erro daquele jovem não foi pedir herança, o erro foi construir a fazenda dele longe do pai. Ele tinha recebido a honra e achou que tinha tudo. A palavra diz que ele ajuntou tudo, mas no momento que ele ajuntou, sabe o que o pai dele fez? Abriu a sua mala na hora que ele saiu, pegou a sandália, pegou o anel e pegou a túnica e guardou. Deixa ele ir. A palavra diz que ele viveu absolutamente, ele comeu das bolas dos porcos, e aí ele olhou assim e disse: vou voltar para a casa do meu pai. E no momento que ele está vindo na fazenda do pai, o pai corre para dar um abraço a ele e diz: filho, você voltou, vamos matar o cordeiro. Quando o filho sai, o cordeiro vive, e quando o filho volta, o cordeiro tem que morrer. E a palavra diz, e o pai disse: ei, você achou que levou tudo? Não, filho, isso foi a honra. Eu tenho poder para você. Vem aqui, veste essas túnicas, veste essa túnica que eu escondi de você. A túnica representava o ministério. Você que louvava não louva mais, você que pregava não prega mais, você que jejuava não jejua mais, você que levava o evangelho não leva mais. Sabe por quê? Porque você pediu a honra e teve a honra, você pediu o emprego e teve o emprego, você pediu a promoção e teve a promoção, você pediu um namorado e teve um namorado, você pediu um casamento e teve um casamento, e você construiu a tua fazenda longe. Mas Jesus Cristo está te chamando: venha, filho, eu tenho de novo a túnica para você. E a palavra diz ainda que o pai colocou um anel no dedo do filho. Sabe por quê? O filho saiu como escravo, mas voltou como príncipe. Escravo não usa anel, é príncipe que usa anel. Sabe o que significa o anel da Bíblia? A unção do Espírito Santo de Deus. Lê capítulo 38 de Gênesis. Judá e Tamar. Judá para pagar um serviço de Tamar para ele. Eu vou ler para vocês aqui, vai encerrar. Capítulo 38 de Gênesis. Diz assim: que Judá e Tamar, 38 versículo 18. E então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo ou o teu anel. Fita os seus olhos para cá. Judá se deitou com ela porque ele pensou que ela era uma prostituta, ele não tinha dinheiro. E naquele momento ela pediu o penhor do anel. Sabe por que ela pediu do anel? Você quer saber por que Satanás está de olho no teu anel? Você quer saber por que Satanás está de olho no teu anel? Naquela época o anel era a identidade de um sacerdote. Tinha um símbolo, a qual quando ele assinava um documento ele carimbava com o anel, que só ele tinha aquela identidade. Você tem uma identidade. O mundo quer roubar o anel que Deus tem na sua vida, te dando honra. O mundo quer roubar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não perca a tua identidade, não perca a unção. E a palavra diz também que aquele filho recebeu sandálias. Para cuidar de porcos não precisa de sandálias, precisa de bota. Agora, príncipe precisa de sandálias. Aleluia! Você quer saber o que significa sandália na Bíblia? Só usa sandália quem é livre. Escravo anda descalço. Quantas pessoas estão descalças aí dentro das igrejas? Não tem a sandália da pregação do Evangelho. Jesus Cristo está dizendo: você está com honra, mas você está doente. Eu quero te dar poder. É por isso que um homem recebeu riqueza, fazenda e honra, e é maldição. E outro recebeu riqueza, fazenda e poder e bênção. Sabe por quê? Para eu ter a honra, o poder, a honra, melhor dizendo, eu tenho que ter o poder já na minha mão. Para eu poder ter a honra. Mas se eu tiver a honra sem antes ter o poder, isso é maldição. A palavra diz que Jesus Cristo enviou 70 discípulos. E quando eles voltaram, eles vieram dizendo: ei, estão muito felizes, os demônios se submetem a nós, os demônios nos sujeitam, nós colocamos a mão dos enfermos e eles são curados. E Jesus Cristo olha para eles e diz: isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Mas não vos alegreis somente por isso, antes vos alegreis pela honra que vós tendes, que é o vosso nome escrito no livro dos céus. Glória a Deus! É por isso, meu irmão, queira primeiro ter riqueza, fazenda e poder. Muitas das vezes você está desempregado, você pensa que você não está com a honra.
Mas se você tiver o poder, a honra vai chegar. A honra tem que ser antecedida pelo poder. Se você já tiver a honra e não tiver o poder, você está doente, você está enfermo. Seja como José, seja como Estevão, seja como Jesus Cristo, não seja como o filho pródigo, que ele saiu com a honra, com a fazenda, com tudo e não tinha o poder. Fique de pé. O maior anseio de Jesus Cristo é que os filhos dele tenham poder nessa terra. Aí foi investido a mensagem do Evangelho para essa teologia da prosperidade, onde se você der 10, à noite Deus vai te dar 100. Se você der 100 de manhã, à noite Deus vai te dar 1000. Essa não é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais vos serão acrescentadas. E por que são acrescentadas? Porque você não necessita delas no seu dia a dia. Você necessita de arroz e feijão e uma proteína. Se vier o macarrão, se vier a limonada, está sendo acrescentada no seu dia a dia. Feche os seus olhos. Eu quero orar para a sua vida. Pastor Giliade, fica aqui na minha frente. Os levitas vêm aqui. Se ainda tiver levita aí, né? Pastor Giliade, quero te dizer uma coisa que o Caleb não me contou. O Caleb não me contou e o Nilson não me contou. Os levitas podem vir para esse lado aqui, direito. Quem conhece o pastor Giliade, levanta a mão assim. Quando eu estava vindo para cá, Deus me contou uma coisa. Depois eu conto um testemunho para vocês por que Deus conversa comigo. Desde criança Deus conversa comigo, assim como eu estou conversando com vocês. E antes de eu vir, pastor Giliade, Deus me dizia uma coisa para eu falar para o Senhor. Essa igreja vai fechar. Sabe por quê? Porque ela vai mudar deste lugar. Quem tem saúde aí, peça mais para você viver e ver. Esse tempo vai sair deste lugar. Sabe por quê, irmão? Tu mal me conheces. Lembra daqueles convites que te fizeram para você fazer parceria, você não conhece o ministério? Você lembra? E Deus te deu uma visão dos jovens dessa igreja. Você quer saber por que Deus colocou tanto amor na sua vida pelos jovens dessa casa? É porque é dos jovens dessa casa que vai ser o futuro dessa congregação. Deus ele enviou e ainda vai enviar. Porque aqueles que estavam aqui não valorizavam. Eles quiseram primeiro ter a honra e não tiveram o poder. Mas tem vidas aqui que Deus já preparou para andar do seu lado, como obreiros bem aprovados. E o tempo vai chegar. Eu quero te dizer, não pense que você está só. Quem está contigo é Deus. Deus colocará do seu lado direito uma pessoa para você poder confessar suas aflições. Você vai confessar as suas alegrias, as suas tristezas, e essa pessoa vai confiar em ti e você confiará nela. E você verá o que Deus irá fazer. Eu quero dizer para os levitas dessa casa: se prepare, porque a peneira de Deus vai passar. Eita Deus. Esse negócio de tocar e querer quando a pregação sai lá fora, pode deixar. Esse negócio de chegar aqui e querer se aparecer, pode deixar. A peneira de Deus vai passar. E Ele vai provar um por um para ver quem é verdadeiro adorador. Uns vão sair, mas Deus vai erguer outros. E não tenha medo, porque o louvor, ele é tido como um cheiro. Se Deus olhasse para o seu terno, para a sua roupa, para o seu cabelo, Ele não receberia o louvor. O louvor é tido como incenso, Ele recebe como cheiro. Ele não olha se você está bonito, se você está bonita. Ele não olha se sua voz é linda, maravilhosa, se você consegue entoar cânticos em oitava. Ele olha se o seu espírito é verdadeiro perante a Ele. E Deus deu uma unção nova para esse ministério. E agora eu quero que vocês fiquem na minha frente.
Aleluias. Saibam de uma coisa: os sacerdotes levíticos, os levitas levavam a arca. Vocês são responsáveis para levar a arca do Senhor. E Deus colocará a voto de santidade em vossos corações. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, neste momento, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a vida dos teus jovens. Meu Deus, a vida daqueles que, meu Pai, te adoram, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor me mostraste, ó Deus, a tua peneira que irá passar aqui. Meu Deus, eu quero, meu Pai, liberar uma palavra profética que será unção dobrada neste ministério. Meu Deus, será unção dobrada, ó Pai, na vida dos que entregam este ministério. Meu Deus, a vida daqueles que, meu Pai, se desdobram para te louvar. Meu Deus, e se tiver alguém não satisfeito em te louvar, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha tratar face a face. Que o Senhor venha tratar, meu Deus, com o teu juízo, com a tua justiça. Mas, meu Deus, derrame sobre a vida